Senhor amado, Senhor de graça, de compaixão, de misericórdia, Senhor que cuida de nós, Senhor que nos dá entendimento, Senhor que nos ajuda a ver tantas coisas que os nossos olhos não conseguem ver, tantas armadilhas, tantas maldades, tantas mentiras, e o Senhor nos ajuda. Mas o Senhor não nos livra. Muitas vezes nós temos que passar por coisas para crescermos, para nos fortalecermos como homens, mulheres, como seres humanos. O Senhor é bom e a cada dia nós podemos provar da bondade do Senhor. Nesta manhã nós louvamos o Senhor, engrandecemos o Senhor, glorificamos o Senhor, exaltamos o Senhor, rendemos ao Senhor o nosso amor, o nosso temor e o nosso tremor. Tu és bom, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és justo, perfeito, fiel. E o que nós pedimos para o Senhor nesta manhã é que o Senhor fale conosco. Nós sabemos tão pouco, temos tantas dificuldades. Ajuda-nos a entendermos e a crescermos um pouco mais nesta manhã, na graça, no conhecimento do Senhor, porque é assim que devemos ser e é assim que o Senhor quer que sejamos. Ajuda-nos. A minha oração é no Teu nome, Rei e Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos queridos, irmãs amadas em Cristo Jesus, a vida da gente não é fácil, né? Todo mundo passa por dificuldades, enfrenta a toda hora, a todo momento, dificuldades. Todo mundo, né? Certas coisas a gente já começa a pensar, lá vem problema, né? Mas não precisa ser necessariamente problema, porque não pode ser coisa boa, né? E se eu perguntasse para você, meu irmão, minha irmã, se eu perguntasse para você que está aí ouvindo pelo rádio, se eu tivesse a oportunidade de estar assim, frente a frente com você, eu e você, você e eu, aí eu ia perguntar, a gente ia conversar um pouco, bater um papo, falar de muitas coisas, e depois eu perguntaria para você assim, meu irmão, minha irmã, quem é Jesus Cristo para você? Quem é o Cristo? Não sei o que você iria me responder. Provavelmente você iria responder certo. E aí eu falaria assim para você, olha, a sua resposta está certa, a sua resposta está boa, mas dá para a gente melhorar um pouco. Porque eu tenho observado, quando eu tenho tempo, né? Porque meu tempo está tão curtinho agora, eu tenho ouvido
essas propagandas, essas publicidades de igreja, porque infelizmente o rádio, de uma maneira geral, virou um local onde as igrejas fazem publicidade. E não está aqui neste momento, eu não estou fazendo nenhuma crítica, estou só constatando, né? As igrejas vêm e fazem a sua publicidade para que você vá. Esta igreja se coloca como melhor que a outra melhor que a outra. Eles falam não. Claro que sim. Um é melhor que o outro. Um pastor é mais ungido que o outro. Um faz mais milagre que o outro. E a publicidade, né? Eles ficam aí 50, 55 minutos, normalmente, falando da grandeza das suas denominações. E quando a gente, de uma maneira geral, estou falando, né? Quando a gente vai em alguma denominação, salvo raras exceções, lá também a gente ouve publicidade para que você não deixe de ir lá, para que você não pare de ir lá e não vá na outra. É como se fosse a publicidade de uma loja, né? Você liga o rádio, você liga a televisão, nos intervalos tem as publicidades. A loja dizendo que está vendendo mais barato, tem uma oferta naquele dia, que vai mobiliar a sua casa inteira, por tanto, né? É assim. E as igrejas fazem a mesma coisa, vão resolver todos os problemas da sua vida. Você compra não sei o quê, você pega o depósito que você fez, faz chá, né? É assim. Mas eu não vejo ninguém, eu pelo menos não tenho visto, né? Explicando para você quem é Jesus, a segunda pessoa, quem é Deus, a primeira pessoa, quem é o Espírito Santo, a terceira pessoa. Eu não vejo ninguém explicando isso. E por causa disso, porque a maioria das pessoas tem dúvidas a respeito da Bíblia e a respeito da vida cristã, é que nós temos um grupo de perguntas e respostas. Está difícil de fazer as pessoas entenderem que o grupo é somente quando você tem uma dúvida, você entra lá e coloca, olha, passagem tal, eu tenho tal dúvida, ou sobre uma situação tal, né, eu tenho uma dúvida, o que é correto? Nós vamos sempre responder fundamentado na Bíblia. Mas está difícil das pessoas entenderem que lá não é para ficar mandando bom dia, boa tarde, boa noite. Lá não é para isso. É só perguntas e respostas. As pessoas perguntam e eu respondo. O grupo é para isso. Por quê? Porque existem muitas dúvidas. Dúvidas. E se eu perguntasse para você agora, quem é Jesus Cristo? O que você aprendeu até hoje? Irmão, irmã, o que você aprendeu até hoje sobre Jesus Cristo? O que você poderia falar? Se eu falar para você, por exemplo, quem é o técnico da seleção brasileira, eu tenho certeza que você sabe. Se eu falar para você quem é o presidente da República, eu sei que você sabe. Quem é o prefeito, você sabe. Ou deve saber, pelo menos, né? E se eu perguntar quem é Jesus Cristo? Você poderia discorrer ao ponto de me tornar interessado em conhecer Jesus? Você poderia
falando de Jesus Cristo, despertar o meu interesse. Você falando de Jesus para mim, você poderia me fazer pensar nos meus pecados, nas minhas faltas, e buscar este Jesus para pedir perdão? Você poderia, ao falar de Jesus para uma pessoa enferma, levá-la a crer que Jesus a fortalece, a conforta, a consola, e que, se for da vontade dele, ele pode curá-la através de médico, de remédio, ou, se for da vontade dele, de maneira sobrenatural. Você poderia, ao falar de Jesus, para esta pessoa, despertar nela esta esperança, não a esperança falsa, como as sinagogas de Satanás fazem, dizer que venha que Jesus vai te curar. Isso é falso. Eles não dizem venham que Jesus pode te curar. É venham que Jesus vai te curar. É falso. Porque Jesus pode nos curar através de remédios. Não tem que ser necessariamente através de milagre. Você poderia falar isso. Você, por exemplo, hoje eu recebi uma pergunta, e às vezes eu respondo e as pessoas não gostam da minha resposta. Né? A pessoa perguntou assim, ela gostaria de algumas passagens da Bíblia que lhe dessem base para ela convencer um adventista de que a doutrina adventista é errada. Não funciona assim. Você sabe por quê? Se você for lá com algumas passagens, ele vai acabar te convencendo que você deve ser adventista também do sétimo dia. Você tem que ter fundamento, porque ele vai falar uma coisa, você tem que se basear na Bíblia Sagrada para mostrar que aquilo não é aquilo. Tem que ter fundamento. Então, às vezes, as minhas respostas não são muito agradáveis, mas são verdadeiras. Na minha ignorância, na minha grosseria, elas são verdadeiras. Vamos abrir a Bíblia. Para você que está me ouvindo, eu sei que esses assuntos, né, as pessoas não têm interesse. Mas eu não prego, eu não proclamo que as pessoas têm interesse, eu proclamo o Evangelho. Se elas não têm interesse no Evangelho, eu não posso fazer nada. Eu faço exatamente e verdadeiramente aquilo que Jesus falou, e de pregar o Evangelho. Se as pessoas não têm interesse, eu vou pregar sobre o nosso Senhor Jesus Cristo hoje. Se você não quer ouvir, Deus te abençoe, graça e paz. Pode, como diriam, carpir fora. Não tem problema nenhum. Você quer ouvir blá blá blá, tá cheio aí, ó, tem outras tantas emissoras, vai lá. Vai ter um monte de gente falando, olha, venha que vai te curar, dê o dízimo, dá o segundo boi, compra não sei o que, faz o depósito, pega o papelzinho, faz um chá. Está cheio de gente. Você pode ouvir isso aí. Eu não vou pregar isso. Isso é uma mentira. Eu não vou, sabe, me dar a essa desventura de vir aqui no rádio pregar mentira. De jeito nenhum, nem no rádio, nem no púlpito, nem na internet, não vai nenhum. Até porque isso que eu estou falando está sendo gravado, isso vai ficar no Facebook, vai ficar no YouTube. Abre sua Bíblia aí, meu irmão, minha irmã. João,
Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 30. Depois nós vamos ler João, capítulo 14, versículo 9. Você tem a Bíblia, meu convite é: abra, leia. Leia. Só não, pastor, não posso ler, né? Estou passando roupa, como estava ontem uma irmã nos ouvindo passando roupa. Aí é difícil, né, irmã? Tá certo, tem que continuar no serviço aí, passando roupa. Para você eu vou ler. Ah, pastor, eu estou dirigindo, como é que eu vou ler? Não, eu vou ler. E vou ler exatamente como está escrito. Estou fazendo comida, estou limpando a casa, estou lavando a frente, estou caminhando. Eu leio. E olha, a Bíblia diz que a fé vem de ouvir. Não vem de ouvir testemunho. Agora conta para nós o que Jesus fez aqui na igreja. Tem gente que gosta. O que vai fazer? Né? Eu gosto de Giló, por exemplo. Tem gente que gosta dessas bobagens aí. João capítulo 10, versículo 30, diz assim a palavra do Senhor. Jesus falando: eu e o Pai somos um. João capítulo 14, versículo 9. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Olha, meu irmão, minha irmã, por absoluta falta de tempo, né, eu vou só citar as passagens, não vou lê-las. Ai, pastor, mas não deu para pegar a passagem. Mas está aqui gravado no Facebook, você entra lá, você pode ir vendo, pausando e lendo a passagem. Está no YouTube, você pode ir ou vendo, pausando e lendo a passagem. Eu vou citar todas as passagens, tá? Então, quem é Jesus Cristo? O Filho de Deus, claro. O Filho de Deus encarnado. Mas não é só isso. Ah, Jesus é o nosso Salvador. Está certo, claro que está certo, não está errado. Mas não é só isso. Jesus também é a segunda pessoa da Trindade. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Mas ele não é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus enquanto nascido de uma virgem em carne e osso. Por que ele é o Filho de Deus? Porque ele foi gerado por Deus no ventre de Maria. Maria não teve uma relação sexual com José, nem com nenhum outro homem. Maria, ela não teve relação sexual com ninguém, até ser mãe de Jesus. Depois que ela foi mãe de Jesus, ela era esposa de José e ela teve outros filhos. Maria era mãe, gerava um filho, ou melhor, virgem. Ela tinha o ímen, não foi rompido, porque não houve a conjunção carnal. Ela era virgem. Mas no momento que Jesus nasce, e Jesus nasceu normalmente, de parto chamado normal, o ímen rompeu, ela deixou de ser virgem. Entendeu? Ela não continuou virgem. Não. Jesus nasce, ela deixa de ser virgem. Ela passa a ser uma mulher mãe.
Aí ela teve outros filhos. A Bíblia mesmo fala isso. José constituiu família com Jesus. José constituiu família com Maria, mãe de Jesus. Então, a Virgem Maria, até o nascimento de Jesus. Jesus nasceu, ela deixou de ser virgem. Tá certo isso? Você entende isso? É claro na sua cabeça isso? Então, falar hoje Virgem Maria não é correto. Porque Maria deixou de ser virgem. Ela deixou de ser virgem. Na encarnação de Jesus, Jesus é o Deus que se fez homem. Deus. O Espírito se faz homem e nasce na figura de seu Filho Jesus. E Jesus, como Deus e como homem, abre mão, isso que é se esvaziar. Se esvaziar é isso. Ele abre mão das suas prerrogativas divinas. Mas não deixa de ser Deus. Não deixa de ser a segunda pessoa da Trindade. Olha, veja bem, você não vai achar na Bíblia esta palavra Trindade. Não existe isso na Bíblia. A não ser essas Bíblias aí, né? Porque Trindade é um termo que nós homens criamos para falar desse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que é um só. Tá? Isso é Trindade. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três deuses? Não, é um Deus só. É um Deus só. Mas calma, tenha paciência. Jesus, como Deus, como segunda pessoa desta Trindade, ele assume ele é homem, ele assume todas as características humanas. Tudo que um homem fez, ou faz, sente, tem, Jesus teve. Mas ele por nenhum momento deixou de ser Deus. Então, determinadas coisas que vêm na sua cabeça, aí, por exemplo, agora quando eu falei Jesus fez tudo que um homem faz, né? Jesus não teve relações sexuais, porque ele não se casou. Jesus nunca procurou uma prostituta para satisfazer os seus instintos sexuais. Mas como é que se afirma isso? Porque ele era Deus. Porque a lei de Deus sempre disse que isso é fornicação. Então Jesus nunca fez isso. Ah, mas eu li. Olha, as coisas que você leu são o que as pessoas criam, inventam. Vale o que está na Bíblia para nós cristãos. Jesus não veio à Terra para casar, para ter uma mulher, para ter filhos, para ter uma casa, sair para trabalhar de manhã, voltar à noite. Não, a missão de Jesus não foi essa. Por causa disso que ele nunca se casou. Ah, mas pastor, eu vi um filme. Primeiro vocês têm que parar de ver esses filmes aí, né? Filme é filme. Jesus não teve relacionamento nenhum com Maria Madalena, essas coisas aí. Isso é invencionice. Aliás, isso é heresia. Jesus não veio para procriar. Ninguém está dizendo aqui que ele não teve vontade, porque ele era homem. Mas ter vontade de pecar não é pecado. Pecar é pecado. Então Jesus tinha todas as reações de um homem, mas não cedia a todas elas.
não dava vazão a todas elas. O que eu quero que você entenda é que Jesus era homem. Jesus tinha barba, tinha dente, tinha olhos, tinha ouvido. Eu vou assim, no limite para você entender. Jesus suava, Jesus tinha que tomar banho, cortar as unhas. Quando Jesus comia, tinha que limpar os dentes. Não tinha palito de dente naquela época, muito menos fio dental. Eles usavam uns espinhos de uma determinada árvore que servia como palito de dente. Mas ele tinha que fazer isso. Entendeu? Homem. Sabe, não dá para a gente ir além daquilo que a Bíblia... Ah, Jesus gostou de alguém. Como é que eu vou saber, gente? Como é que eu vou saber? Eu não posso inventar. A Bíblia não diz, Jesus não veio. Eu acabei de falar, olha, prestem atenção no que está sendo dito. Jesus não veio para constituir família. Jesus sabia exatamente a missão dele aqui na Terra. Qual que era a missão de Jesus na Terra? Salvar a humanidade. Como que ele ia salvar a humanidade? Se entregando, sendo o sacrifício vivo. Porque como que as pessoas no judaísmo, aplacavam a ira de Deus sobre os seus pecados? Através do sacrifício. A Bíblia não diz assim, o salário do pecado é a morte. Até Jesus era a morte de animais. De Jesus para frente, foi a morte do próprio Jesus. Então Jesus sabia que ele ia ter que se entregar como o Cordeiro Santo. Por que Jesus é chamado o Cordeiro Santo de Deus? Porque se matavam cordeiros como sacrifício pelo pecado. Jesus foi o Cordeiro Santo, aquele que morreu, o homem se transformando em cordeiro, e desta forma um Cordeiro Santo, morrendo por toda a humanidade. Então, Jesus sabia que foi para isso que ele veio. Não veio para namorar um amor. E outra, a cultura judaica da época era completamente diferente da nossa cultura. As pessoas não casavam porque gostavam do A ou do B. Casavam porque as famílias arrumavam o casamento. Não era assim do jeito que é hoje. Entendeu? Não era assim, a pessoa olhava, ai que lindinho, vou casar com ele, olha que bonitinho. Não era assim. Então nós precisamos ter esse entendimento. Jesus veio para representar toda a humanidade na cruz do Calvário. Jesus foi cada homem, cada mulher, cada pessoa que já tinha vivido, que estava vivendo e que iria viver. Ele representou cada uma destas pessoas na cruz do Calvário. Quando ele entrega a sua vida ali, é como se eu estivesse morrendo ali. Por causa disso que Paulo diz, olha, eu estou morto, estou crucificado em Cristo. Exatamente por isso que ele diz. Porque Jesus foi como se eu estivesse ali morrendo. Ah, você não tinha nascido, mas espiritualmente é esta visão. Por causa disso que Paulo diz exatamente isso. Então, Jesus nasceu de uma virgem. Você está entendendo? Eu espero que você esteja, porque eu estou me esforçando aqui. Isaías 7,14 fala que Jesus nasce de uma virgem.
Você entendeu bem esse negócio de virgem? Virgem porque foi gerada, a criança foi gerada divinamente, sem a relação sexual. Mas no momento que Jesus nasce, ela deixa de ser virgem, isso está claro, né? Porque Jesus vem de dentro para fora, como toda criança, rompe tudo, né? E ela deixa de ser virgem. Mas Jesus foi gerado em Maria virgem, sem contato com o homem. Mateus capítulo 1, versículos 23 ao 25, e Lucas capítulo 1, versículos 25 ao 35. Jesus era Deus encarnado, era o próprio Deus. João capítulo 1, versículos do 1 ao 14. E por que Deus fez isso? Por que Deus se encarnou num homem? Por quê? Por que Deus veio na figura de um homem? Por quê? Exatamente porque eu já falei, para redimir a humanidade, salvar a humanidade. Filipenses capítulo 2, versículos do 9 ao 11. Hebreus capítulo 7, versículos 25 e 26. Salvar foi a primeira parte do plano de Deus. Depois Deus vai reinar sobre os homens salvos, né? 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. Jesus, mesmo sendo Deus, ele não assumiu a postura de Deus. Ele assumiu a postura de servo, mas nunca deixou de ser Deus. Você concorda que Jesus poderia ter vindo, amolavam ele, ele mandava fogo, né? Mas ele fez isso? Não. Ele se posicionou como servo da humanidade, mas ele nunca deixou de ser Deus. Você pode ler sobre isso lá em Filipenses, capítulo 2, versículos do 5 ao 8. Jesus realizou a obra da nossa redenção pelo derramamento do seu sangue, pela sua morte na cruz, e morte voluntária. Às vezes a gente fala, né? Mataram Jesus. É uma maneira de falar, mas a gente pode até falar isso. Mas desde que a gente tenha consciência de que ninguém matou Jesus. Jesus se entregou voluntariamente, porque ele era Deus. Até naquele momento ali ele era Deus. Ele poderia ter exterminado com tudo ali, mas ele sabia da missão dele. Qual que era a missão? Morrer naquela cruz, voluntariamente, um sacrifício vicário, substitutivo, propiciatório, redentor. Romanos, capítulo 3, versículo 24 e 25, capítulo 5, versículo 8 e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. E para que serviu isso? Nós estamos falando aqui de Jesus. Talvez coisas que você saiba, coisas que você não sabia, dúvidas, né? Uma irmã colocou uma dúvida, eu já respondi para ela. Quando eu consigo ler Jesus fez tudo isso para que o pecador que crê nisso tudo seja liberto do castigo da pena, seja liberto e declarado
justo. Justo quer dizer justificado. E receba a vida eterna e seja adotado. Isso é importante você entender. Jesus é o Filho de Deus. Nós somos adotados pela família de Deus quando nós cremos em Jesus. Nós somos adotados. E você lê sobre isso na Bíblia, Romanos, capítulo 3, versículo 25. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Então, aquele que crê em Jesus, no sacrifício de Jesus, a pena que Jesus sofreu é como se fosse ele que tivesse sofrido. E isto tudo é assegurado não só pela morte de Cristo na cruz, mas pela ressurreição física de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não ressuscitou só em espírito, ele ressuscitou fisicamente dentre os mortos. E isto vai acontecer conosco também. Nós também ressuscitaremos fisicamente dentre os mortos, no dia do arrebatamento da igreja. Os que estiverem vivos serão arrebatados fisicamente, num corpo glorificado. E os que estiverem mortos, primeiro serão ressuscitados fisicamente, num corpo glorificado. Porque somente os seus espíritos estão na glória. E Jesus, ao morrer e ressuscitar, ele passa a ser o nosso mediador. O que é um mediador? É um advogado. Sujeito que vai lá e nos defende. Jesus é o sumo sacerdote. Por causa disso que nós não precisamos de templo, de sacerdotes. Porque Jesus é o sacerdote maior. Mateus 28, 6. 1 João 2, 1. Hebreus 7, 25. E Romanos capítulo 8, versículo 34. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele confirma que ele era o Filho de Deus. E comprova a obra expiatória do Cristo na cruz do Calvário. E quando Jesus ressuscita fisicamente, nos garante que nós também iremos ressuscitar fisicamente. Todos os cristãos irão ressuscitar fisicamente. 1 João, capítulo 5, versículos 26 ao 29. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 ao 23. Nós cremos, porque a Bíblia assim nos ensina, que Jesus voltará um determinado dia para buscar a sua igreja, que é o seu corpo, e vai levá-la em arrebatamento para junto de si. E esta mesma igreja, porque o que é a igreja? São os salvos. Isso é a igreja. Esta mesma igreja voltará com Jesus para estabelecer o reino milenar aqui na terra. Leia lá sobre isso em Apocalipse 20. E leia também em Atos, capítulo 1, versículos do 9 ao 11. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Jesus é que vai julgar toda a humanidade.
quando ele voltar em glória. Os crentes não serão julgados porque estarão voltando com ele, né? Aqueles que morreram incrédulos é que serão julgados no chamado grande trono branco de julgamento, Apocalipse capítulo 20, versículos do 11 ao 15. Jesus é o mediador de todos os seres humanos que nele creem, que creem no seu sacrifício expiatório. O crer aqui não é simplesmente, eu creio. Não, o crer aqui é pegar a sua vida e colocar na mão dele. Falar, olha, eu creio sim, está aqui minha vida. Não é só crer, é viver aquilo que se crê. Isso é cristianismo. É isso aqui que é cristianismo. Não é salvar doente, arrumar emprego. Isso aqui é cristianismo, isso aqui é evangelismo. Olha, quantas coisas eu tenho certeza que você ouviu hoje que você nunca tinha ouvido. Crente de sei lá quanto tempo, nunca tinha ouvido. Isso tudo está na Bíblia. Entende? Não é um versículo. Olha, como é que me dá uns versículos para eu fazer? Não, é a Bíblia toda, né? Porque eu posso te dar 3, 4, 5 versículos para você evangelizar, mas se você não tiver fundamento bíblico, o sujeito dobra você. Aí é capaz de você abandonar o verdadeiro cristianismo, porque você ficou sem saída. Entendeu? Por causa disso que é importante ler, estudar, meditar e entender a Bíblia da maneira que ela foi escrita. Saber aquilo que foi escrito para os judeus, aquilo que foi escrito para nós, os gentios, convertidos, salvos e redimidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, porque pudemos falar tanto do Senhor, né? Exclusivamente do Senhor nesta manhã. Pudemos proclamar tantas verdades. Que bom, Senhor, que pudemos exaltar e glorificar o Senhor, a Tua obra vicária. Bendito é o Senhor e Salvador das nossas vidas, Jesus Cristo, que se entregou por nós, que sabia exatamente o que devia fazer, que não se desviou por um instante sequer do propósito de salvação que o tinha trazido aqui na terra. Jesus não precisava ter vindo na terra. Para quê? Mas veio por amor a mim, a você e a pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. Não adianta a gente dar comida, dar sopa, dar pão, se esta pessoa amanhã morrer e for para o inferno. A verdadeira comida, e Jesus fala isso, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus fala isso. A verdadeira comida é a salvação eterna. Preferível não ter um grão de arroz, um grão de feijão para comer, mas ser salvo, do que ter uma mesa farta e estar condenado à perdição eterna. Ajuda-nos, Senhor, a sermos honestos para com o Senhor e para conosco também. Esta é a minha oração, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Amém.